Vamos ao Senhor agradecidos pela Tua fidelidade, pela Tua bondade. Assim também estamos confiantes ao Senhor no ministério que Teu Espírito Santo realiza no meio da Tua igreja. E mais uma vez nos colocamos ao Senhor, a Tua palavra nas mãos deste Mestre, o Espírito Santo, para que assim também Ele possa nos ensinar mais uma vez. Pedimos ao mesmo Espírito que nos conceda a luz que precisamos, a luz de acordo com a Tua vontade. Então te pedimos, suplicamos aquilo que já nos foi outorgado, esse direito de revelação que está disponível a todos nós. E assim então pedimos de acordo com a Tua vontade, para que abra os nossos olhos, para que desvende ao Senhor os nossos olhos, para que assim possamos ver o Senhor, contemplar o Senhor e também contemplar a Tua palavra. Te pedimos mais uma vez o Teu suporte. Usa a Tua palavra como instrumento e como ferramenta em nossas vidas. A Ti te pedimos essas coisas, por amor do Teu próprio nome, e para a edificação ao Senhor da Tua casa. Nos ajude mais uma vez, nesta manhã. É no Teu nome que nós oramos. Amém. Irmãos, vamos abrir mais uma vez em Êxodo capítulo 2. Vamos aí prosseguir com a ajuda do Senhor. Êxodo capítulo 2, vamos ler aí a princípio, novamente, o verso 1 e 2. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Vendo que era formoso. Atos capítulo 7. Podemos abrir lá mais uma vez. Atos capítulo 7. Versículo 20. Atos 7, verso 20 até o verso 22. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Hebreus capítulo 11. A partir do verso 23. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, nem ficou amedrontado pela cólera do rei, firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue,
para que o exterminador não tocasse os dos o Mar Vermelho, como por terra seca. Tendo os egípcios, foram tragados de todo. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Essas três porções relatam, então, basicamente, a história, a vida do servo Moisés que nós estamos compartilhando. E reunião passada nós vimos, então, a respeito da formosura deste menino chamado Moisés. E vimos, então, que o sentido dessa palavra formoso é uma beleza especial. Não é qualquer beleza, é uma formosura aos olhos de Deus, não é? Então, Atos capítulo 7 deixa claro o sentido dessa palavra. Moisés era formoso aos olhos de Deus. E quando nós observamos essa vida, nós vemos que há um progresso na vida do servo Moisés, daquele quem Deus chamou. Esse servo havia então algo interior. Esse é o sentido que nós devemos obter nesse momento. Essa beleza, essa elegância para o Senhor é a ideia dessa palavra. Todos esses termos compõem a ideia da palavra formosura, né? Outra palavra para formosura é esplêndido, né? Belo, mas não uma beleza natural. Porque nós vimos que aquela criança de apenas 3 meses já era visto como um bebê belo. Então é claro que essa beleza tem tudo a ver com os desígnios de Deus, né, e com o propósito de Deus, tanto para a vida de Moisés como para o serviço que o Senhor estava chamando então aquele menino. Nada iria impedir que esse menino de fato viesse a ser o libertador. Nem mesmo o faraó, o rei do Egito, iria impedir que esse menino fosse o libertador. Foi Deus que tinha provido para esse povo esse menino. E nós vemos essa semelhança com a vida do próprio Senhor Jesus. Nós vamos ver então que ali em Êxodo 2, esse menino, mais uma vez, pela proteção divina, pela proteção de Deus, ele é colocado naquele cesto, já que havia sido feito então também um decreto para que matasse todas aquelas crianças, mas ali estava a mão bondosa de Deus, a mão que chamou Moisés. Então foi preparado aquele pequeno cesto. A ideia da palavra de cesto ali, aquela palavra, é a mesma palavra para a arca, é a mesma palavra. Aquele cesto foi revestido de betume, para que a água não entrasse ali, e aquela criança de apenas 3 meses foi colocada naquele cesto. Esses detalhes são muito preciosos e muito bonitos, porque faz uma relação muito preciosa com relação à própria vida de um outro menino, também o Senhor Jesus. Como nós já falamos, tanto Moisés como o Senhor Jesus são participantes da obra de Deus. Eles não realizam uma obra à parte do propósito e da vontade de Deus. E o que nós vemos em Moisés é a mesma coisa. E é muito impressionante porque Moisés é a pessoa que iria salvar aquele povo. Moisés é o libertador. O Salvador sendo salvo. Essa é a vida de Moisés. O Salvador sendo protegido pelo Deus Todo-Poderoso, porque havia um decreto de morte para aquelas crianças, assim como havia um decreto de morte nos dias do Senhor Jesus. Herodes queria procurar matar todas aquelas crianças. Então, nós temos o mesmo quadro. O Salvador sendo salvo pelo próprio Deus. Moisés, o libertador, sendo liberto pelo próprio Deus. Então, nós vemos essa mão de Deus que governa e que rege sobre todas as coisas. O fato é que há uma promessa em vista e esse Deus, então, vê essa promessa cumprida. E nada vai mudar os planos e os propósitos de Deus e seus desígnios. Então, Deus provê para o libertador, libertação. Para o salvador, salvação. Então, esse é o sentido da arca. A arca fala de salvação. Então, Noé e sua família entrou na arca. Mas ali no primeiro momento, quem entra na arca e no cesto
é o próprio Moisés. Quem é protegido ali, o menino, quem protege o menino Jesus naquela manjedoura ali, é o próprio Deus. Então nós temos também o libertador sendo guardado, libertado pelo próprio Deus. O Salvador sendo salvo, porque a mão bondosa do Senhor está sobre os seus próprios desígnios. Então, irmãos, ninguém mataria Moisés, assim como ninguém tiraria a vida do Senhor quando ele ainda era menino. Então, nós vemos a mesma proteção, e nós montamos aí um quadro tão bonito para nossa meditação e nossa devoção para com o nosso menino Jesus, né? O servo de Deus. E assim como nós encontramos na vida do Senhor Jesus esse progresso de fé, nós também encontramos na vida do servo Moisés também esse progresso, e é exatamente isso que nos interessa, porque nós vamos encontrar aqui nesse servo um crescimento espiritual que também nos interessa. Então nós vamos ver esse quadro desse bebê, desse menino, desse homem, né? Nós vamos ver a condução de Deus com relação a Moisés ao deserto, já que ele tinha sido educado em toda a ciência, né, e arte ali dos egípcios. Essa era a instrução que ele tinha até ali. E Deus precisava então desconstruir tudo isso para que ele formasse então o varão Moisés. Então o que nós temos aqui é que ele ainda não é esse varão Moisés, ele é o menino Moisés. Se os irmãos voltarem lá em Êxodo, queria mostrar isso para os irmãos ali, deixe marcado Hebreus, porque nós vamos aí também olhar alguma coisa no livro de Hebreus. Abra novamente, então, lá no capítulo 2, e deixe eu mostrar isso para os irmãos, para que os irmãos extraiam isso como algo de valor para nós, porque nós estamos vendo, então, como que Deus está formando um servo para o próprio Senhor. O menino foi achado aí formoso aos olhos de Deus. Então Deus utilizaria desse servo, assim como Deus também, de alguma forma, irmãos e irmãs, Ele achou graça, não é, aos seus olhos, e por isso nós estamos aqui. Senão nenhum de nós estaríamos aqui. Então os tratos de Deus para com Moisés os tratos de Deus para com as nossas vidas, porque todos nós somos servos e servas do Senhor. E, irmãos, esse assunto de crescimento espiritual e de maturidade, de uma maneira talvez tão peculiar e simples ao mesmo tempo, o Senhor talvez tenha pesado isso aos nossos corações. Eu não sei se os irmãos se lembram, mas no primeiro dia deste ano que se iniciou, a primeira palavra que pela sua fidelidade o Espírito Santo pesou ao nosso coração foi sobre crescimento. Foi citado 1 Coríntios capítulo 14, 13. Né? Então, penso que de alguma maneira o Espírito Santo ele deu a primeira nota. Ainda que Deus é atemporal, né? Mas nós estamos no tempo. Então, de alguma maneira, dentro do que estamos compartilhando, o Espírito Santo deu uma nota. E a nota fala de crescimento, a nota fala de maturidade, a nota fala de avanço, a nota fala de comportamento, a nota fala de expressão, de mudança, de transformação. Então nós estamos vendo aqui a vida de um menino, que na experiência deixou de ser menino. Então isso é valioso para os homens, mas também é valioso para as irmãs. Irmãos, o Senhor tem um chamado para todos nós. Nós não podemos viver a mesma vida que tínhamos antes, porque a nossa idade muda, nossa idade espiritual muda, nosso tempo muda, então deve haver um progresso que acompanhe nossa vida espiritual. Tanto no conhecimento de Deus, que nós vamos ver aqui em Moisés, né? Muitas vezes um conhecimento que tem que ser desfeito, para que o Senhor possa encher do conhecimento genuíno de Cristo, né? Um despojar de coisas velhas e um renovo de coisas novas. Então tudo isso, irmãos, que nós estamos falando, nós vemos na pessoa de Moisés. Nós vemos na vida desse menino, desse bebê. Nós vemos um progresso espiritual crescente. Quando Deus vai falar a respeito do varão manso, ele não é mais o mesmo Moisés.
Ele não tem mais o mesmo comportamento desse menino aqui. E ele nem mesmo tem o mesmo comportamento desse homem aqui. Porque quando ele vai ao deserto, ele já é homem. Mas de alguma maneira Deus não está plenamente satisfeito com um homem, ainda que ele já avançou de criança, de bebê, para menino e para homem. Mas a vontade de Deus é que esse homem, ele avance numa comunhão, numa amizade mais plena com o Senhor. E é aí que nós encontramos a palavra, então, varão, como foi também hoje já lembrado a respeito da face, do rosto, não é? Então isso aconteceria ainda na vida de Moisés. Moisés não tinha uma clareza e uma visão limpa a respeito do próprio Deus. É assim como nós estamos aí numa carreira cristã, buscando também ter uma visão mais clara e mais renovada do nosso Senhor Jesus. Uma visão que se renova, uma concepção não mais velha, mas nova acerca de Cristo. Então pense nisso, porque o texto de Hebreus sugere uma renovação nessa vida de avanço, nessa vida de crescimento. E isso ocorre exatamente com Moisés. Então, se os irmãos observarem alguns versos, né, você tem aí no verso 2, que já lemos, né, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Então, o que nós temos aqui, a princípio, é um bebê. Você tem no verso 6 aí, abrindo o cesto, né? Abrindo, viu a criança. E eis que o menino chorava. É claro que aqui, não é, realmente é uma questão literal mesmo. Nós temos aqui uma criança, nós temos aqui um bebê, e é característica de bebê. Então não tem nada de errado aqui, que esse bebê esteja chorando. Isso é marca de bebê. Agora seria estranho que Moisés, então, quando homem, continuasse como esse menino aqui, chorando. Então esses detalhes, que são, por um lado, uma história real e natural, contém por detrás dela, né, verdades para nós, e princípios espirituais. Então, muitas vezes, nós já passou tanto tempo das nossas vidas, tanto dos irmãos como das irmãs, e nós estamos nessa condição ainda aqui, chorando por qualquer coisa, melindrosos por qualquer coisa, porque isso é marca de criança. Então, precisamos lembrar que há um chamamento em vista. Murmuramos por qualquer coisa. Somos vítimas de tudo e de todos. Aí, coitadinho de mim. Então, isso é marca dessa criança que chorava. Mas não há nada de errado aqui nessa idade. Está tudo correto aqui nessa idade. O menino chorava. Aí você tem lá no verso 10... Sendo o menino, agora não é mais um bebê, não é mais uma criança, sendo o menino já grande. Então já houve mais um progresso, então, na vida desse servo Moisés. Sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou então Moisés e disse, porque das águas o tirei. No verso 11, então até o verso 10, nós temos aqui os 40 primeiros anos da vida de Moisés. E depois, no verso 11, entra mais 40 anos, que esse tempo de 40 anos agora, a maior parte dele é no próprio deserto, em que o Senhor então vai formar esse vaso. Então você tem os 40 primeiros anos aqui, e depois, então, mais 40 anos, que é uma vida de Moisés no próprio deserto. Depois nós vamos falar isso com mais calma. Por enquanto, eu quero destacar em qual condição que esse servo agora vai ao deserto. Então, você tem o verso 11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem. Está vendo aí?
Então você tem criança, você tem um menino grande e você tem agora um homem. Mas observe que mesmo ele sendo homem, ele ainda não está pronto. Há muita coisa que o Senhor deve realizar na própria vida de Moisés. A maneira que ele vai conduzir o povo, a maneira que ele vai agir. Então deixe marcado aí, eu queria então abrir o texto que nós já lemos, que é necessário ler novamente, que é 1 Coríntios, capítulo 13, o verso 11. Então essa foi a meditação no primeiro dia deste ano. O Senhor trouxe aos nossos corações essa meditação e essa reflexão. Então, vamos considerar aí que Moisés agora não é mais então esse bebê, essa criança, ele é um homem. Mas será que este homem já é de acordo com o que Deus esperava da vida de Moisés? Nós vamos ver que, na verdade, o Senhor faria algo ainda aqui nessa vida. Moisés já tinha aqui consciência como homem que ele era sim o libertador. Ele já tem ideia que aquele povo são os seus irmãos. O texto vai mostrar que sim. Ele entende porque ele sai então daquele contexto do palácio ali de Faraó e ele vai ver os seus irmãos. E ele vai tentar de alguma forma ajudar os seus irmãos, porque ele já não é mais um bebê, ele já é homem. Mas ainda assim, sendo homem, Moisés ainda é instruído até aqui apenas na ciência e na cultura, né, dos egípcios. Irmãos, é tudo que ele tem. E isso Atos, então capítulo 7, registra. Qual é a formação de Moisés? Já sendo homem. Então, quando Hebreus vai mencionar sobre a fé de Moisés, como nós falamos, né, porque pela fé, quando nasceu aquele menino, nós vimos que essa fé de alguma maneira foi colocada ali, vimos ali o exemplo da própria avó, né, de Timóteo, e da sua mãe, Eunice. Nós vemos aquela fé que habitava ali, que habitava também em Timóteo, que de alguma forma essa fé habitava em Moisés. Mas você vai perceber que essa fé teria que ser agora provada, que essa fé deveria ser desenvolvida, que essa fé teria que se tornar realidade e experiência para o próprio Moisés. E isso é bem diferente. Todos nós sabemos da fé que estava em Cristo Jesus e que chegou até nós. Mas Moisés precisava desenvolver e crescer na carreira da fé. Então, mesmo ele sendo homem, ele ainda não teve um renovo. E aí nós comparamos também com a imposição que Paulo fez sobre Timóteo, encorajando Timóteo para que ele se fortalecesse na fé, né? Para que ele então fosse de fato ali um bom presbítero ali no meio daquele contexto, assim como Moisés seria um servidor daquele povo. Então, o que Moisés tem, irmãos? Vamos pensar um pouco sobre isso. O que nós temos ou tínhamos em nossa condição natural? Tudo que nós tínhamos em nossa condição natural é o conhecimento da árvore do bem e do mal. É isso que Moisés tinha, em outras palavras. Nós sempre lembramos que a árvore é do bem e do mal. Então, mesmo Moisés estando ali no meio do Egito, aos cuidados de Faraó, sendo instruído ali pelo Faraó mesmo, se tornando um participante da vida de Faraó, se tornando alguém de grande responsabilidade e confiança do próprio Faraó. Por isso que o texto de Hebreus é muito importante. Porque Moisés, como homem, ele faz uma escolha. Ele vai preferir abrir mão das honrarias, né, dos benefícios que ele tinha no palácio ali, junto com o Faraó. Então pense nisso. Os privilégios que ele tinha, as honras que ele tinha. Esse homem vai fazer uma decisão. Ele vai tomar uma decisão, assim como Cristo também tomou uma decisão. Ele deixou da sua glória, do seu trono. Ele decidiu obedecer ao Pai Celestial, mas ele decidiu deixar todos os benefícios, toda a sua honra que ele tinha como filho eterno. Não foi, irmãos? Ele decidiu. Ele decidiu, como está em Hebreus, deixar essas coisas.
Ele decidiu sofrer junto com o povo. O nosso Senhor Jesus resolveu deixar o seu trono para padecer junto com o seu povo, pelo seu povo e com o seu povo. Ele preferiu o opróbrio de Cristo. O quanto isso deveria falar aos nossos corações, como servos e como servas. Servos, o chamado de Deus aqui em Coríntios é que sejamos homens amadurecidos. Servas amadurecidas. Com os devidos comportamentos, com a devida idade. Nosso irmão lembrou muito bem aqui hoje a questão da expressão da face. Irmãos e irmãs, nossa face, em muitas vezes, nos denuncia. Nós podemos tentar ocultar ou se vestir, de uma roupagem espiritual. Mas, irmãos, nossa face denuncia. Nossa face denuncia. Muitas vezes somos bons expositores, mas a nossa face denuncia. Nosso comportamento no meio dos irmãos nos denuncia. As palavras são belas, mas na vida cotidiana, na comunhão, no comportamento, infantilidade. Tanto com relação aos homens, como com relação às irmãs. A Bíblia convida as irmãs para serem mulheres piedosas. Mulheres que estão unidas ao Senhor, que expressam a vida do Senhor na vida cotidiana. Isso é crescimento espiritual. Mulheres virtuosas, que possam apacentar irmãs mais novas. Mas daí na comunhão a conversa é vazia, é fútil. Não ajuda as irmãs mais novas. A conversa do mundo, é futilidade vazia do mundo. O Senhor nos chama para ser servos e servas que honram o Senhor e que ajudam na edificação da casa de Deus. Nós temos que pensar sobre isso. Nós temos que refletir sobre isso. E às vezes o silêncio ajuda. Às vezes o pregador parar um pouco de falar também pode ajudar muito. Porque essa é uma necessidade para o Senhor. Essa é uma necessidade para a edificação da casa de Deus. Busque no seu coração esses termos, irmãs. Piedosa. Mulher virtuosa. Não confunda a mulher virtuosa com doméstica. Porque não é esse o sentido da palavra. Não confunda a palavra piedade com obras apenas de bondade. Mas são marcas que o Senhor busca nas servas em nossos dias. Porque senão estamos alimentando as irmãs mais novas com um vazio. Então pense nisso, queridos irmãos. E os homens a mesma coisa. Pensemos nisso. Então essas são as lições que nós podemos extrair da vida desse servo. Porque Moisés não era assim. Ele já era, sim, homem. Mas qual é o comportamento dele? Ele já tem consciência de que aquele povo são os seus irmãos, assim como nós temos. Todos nós que estamos aqui temos plena consciência que nós somos da família de Deus, que somos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, né? E que precisamos um dos outros. Mas como que Moisés vai se comportar? Com o que ele tem. E o que ele tem é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós homens, as irmãs, com o que nós podemos ajudar as irmãs mais novas? Então muitas vezes o Senhor precisa então nos despir para nos revestir.
para que possamos então ensinar a outros. Porque é isso que vai acontecer com Moisés, porque o comportamento dele inicial, mesmo tendo consciência de quem são aqueles, ele vai errar, porque o que ele tem é isso. Então nós precisamos da ajuda do Senhor, precisamos do deserto, porque o deserto, sem dúvida, é ferramenta para Deus nos instruir. Deserto é lugar de capacitação espiritual. Eu diria até que deserto não é opcional na vida cristã, é necessário. Não é uma opção. Se você achar que deserto é opção, então talvez estaremos isento, ou não receberemos então a luz da revelação do Senhor. Se queremos revelação, então devemos também querer o deserto, porque é o deserto onde a palavra de Deus será aplicada em nossas vidas. Então deserto não é uma coisa opcional. Deserto faz parte da nossa caminhada. Mesmo que seja transitório, como nós já falamos. O Egito é transitório. O mundo é passageiro. É o sentido que Hebreus está falando. Né? Moisés preferiu algo maior do que isso, porque ele compreendeu que o mundo e as riquezas e tudo que tem ali é transitório. Essa é a verdade com relação ao mundo. Né? Então tudo isso é temporário, tudo isso é passageiro. E quando nós pensamos aí dentro desse quadro e da vida então de deserto que nós temos que passar, e nós falamos que o deserto na vida do cristão é necessário, desde que nós compreendamos que o deserto em si mesmo também é transitório. Então as experiências que nós temos, os tratos do Senhor que nós temos no deserto, visa alcançar algo maior. Visa a edificação do tabernáculo, visa entrar na plenitude de Cristo. Né? Então esse é o propósito do deserto, de formar os seus vasos. Mas ele também é então, de alguma maneira, transitório. E irmãos, se nós não percebermos isso, nós corremos o risco de ficar prostrados e andando em círculo no deserto, como aconteceu com aquele povo. Porque eles não perceberam, então, aquilo que Deus tinha em vista. Então Deus havia então provido e guardado esse servo, provido o cesto, protegido esse menino, porque para Deus a promessa é valiosa. Para Deus essa promessa é certa. Para Deus a garantia de que o tabernáculo seria edificado é verdadeiro. Para Deus o arquiteto, à luz das palavras do próprio livro de Hebreus, o tabernáculo está edificado. Para Deus a terra de Canaã já é realidade. Mas isso precisaria ser realidade para eles. A mesma coisa. Para Deus, a casa de Deus está pronta. A noiva do Senhor Jesus é gloriosa, como nós falamos. Tu és a mais formosa. De tudo que é belo, tu és a mais formosa. E nós olhamos para nós como noiva e vemos, na verdade, nada, muitas vezes, de formosura. Então, para o Senhor, por causa da promessa que foi dada a Abraão, tudo isso está pronto. Né? Então, para Deus, tudo isso é concretizado, é certo, não é inseguro. A sua promessa não vai falhar, o seu propósito não vai falhar. A igreja é gloriosa, a igreja está edificada aos olhos de Deus. Mas, irmãos, quanto Moisés teria que caminhar para que ele também tivesse essa mesma experiência? Para que ele também pudesse desenvolver uma amizade com o Senhor. Então, varonil fala desta amizade. Moisés desenvolveria, Moisés precisaria, como foi lembrado hoje em todo o tempo, nos cânticos, na meditação, na mesa, Moisés não tinha ainda uma percepção clara do Deus de Abraão. Tá certo, irmãos? Ele precisava ainda ver a face do Deus de Abraão. Os irmãos vê as esferas de renovo, e aqui nós podemos fazer com certeza uma aplicação tão simples. Qual é a nossa ótica do nosso Senhor Jesus hoje? De que maneira vemos o nosso Senhor Jesus? De que maneira contemplamos Ele hoje? Porque podemos estar ainda contemplando Ele de uma maneira velha, de uma maneira antiga. Então veja esse texto de 1 Coríntios, como ele nos ajuda nisso. Então vamos aí no capítulo 13, o verso 11.
Então vamos ler esse verso que já foi lido, pensando na própria vida de Moisés, já vimos ali, citamos alguns textos, né? Então olhando para a vida de Moisés e, claro, fazendo a devida reflexão para nossas vidas. Mas vamos pensar essas esferas aqui na própria vida, então, desse servo, da vida do servo chamado Moisés, daquele menino. Então veja, quando eu era menino, aí você tem 3 coisas aí. Então, como menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Vamos pensar nessas 3 coisas aí. Falava, sentia e pensava. Então, olhando para Atos capítulo 7, volte lá comigo. Vamos observar aquele verso que nós lemos ali. Abra lá no capítulo 7, então. Deixe marcado aí. O verso 22. Está assim: e Moisés foi educado, veja essa palavra, educado, em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso. Interessante essa expressão. Ele era poderoso em palavras e obras. Agora vá lá em Gênesis, onde nós estávamos, no capítulo 2, deixe marcado aí, porque nós vamos examinando algumas coisas. Capítulo 2, vamos aí ler o verso 11 em diante. Êxodo capítulo 2, verso 11. Naqueles dias, sendo então Moisés homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Então Moisés viu algo errado. Mas pense em Atos 7, 22. Ele tem uma circunstância aqui. Ele já tem consciência que ele é o libertador. Ele está vendo que o seu povo está sendo injustiçado. Como ele tem consciência que ele é o libertador, ele entende que ele precisa fazer alguma coisa. Para eu fazer alguma coisa, eu tenho que ter algum tipo de educação. No sentido da palavra aqui, ele foi educado em toda a arte aí e ciência dos egípcios. Então, é assim que ele vai lidar, porque é o que ele tem. Ele ainda fala como menino. Moisés, mesmo sendo homem, ele sente baseado no que ele tem. Você sabe por que a palavra fala tanto de renovação da nossa mente? É por causa disso. Porque senão nós, mesmo sendo homens, nós vamos falar como menino, ou vamos falar de acordo com um conhecimento do bem e do mal. Nós só podemos falar se nós temos a nossa mente renovada, se nós temos a palavra restaurada. Aí falamos de acordo com a palavra. Também agimos de acordo com a palavra, sentimos de acordo com a palavra. Entende? Então Moisés vai fazer algo, porque a circunstância pede que o libertador faça algo, porque o seu povo está padecendo. Então veja que confusão, na verdade, isso vai ocorrer, por falta do quê? De crescimento. Mesmo sendo chamado pelo Senhor. Então vamos seguir o texto aí. Verso 12, de Êxodo 2. Olhou de uma e de outra banda, e vendo que não havia ali ninguém, então é assim que ele vai resolver. É isso que ele tem, é a forma talvez não é a forma que os egípcios também resolviam as questões, com sentença. Então, era nisto que Moisés era o quê? Educado. Então, o que ele vai fazer? Ele está vendo um do seu povo sofrer, sendo injustiçado, como que, bom, essa questão eu tiro de letra. Eu mato o cidadão e está tudo resolvido. E muitas vezes é assim que nós resolvemos na casa de Deus. Essa circunstância é muito simples. Então nós vamos lá, matamos o irmão, matamos a irmã, e está resolvido. Porque é o que nós temos, é o que nós sabemos fazer em nossa natureza. É o que a árvore do conhecimento do bem e do mal nos ensinou. Está errado, mata, né? Condena, expulsa. Então o que ele faz aí é matar, como está aí, matou o egípcio.
No entendimento dele, tudo está resolvido. E para ficar melhor ainda, né, para que tudo fique plenamente resolvido e bem ocultado, então ele vai esconder esse corpo na areia. Como quem matei o cidadão, enterrei na areia e ninguém viu. Mas tem alguém vendo. Primeiramente o próprio Deus. O próprio Deus que chamou esse menino. E talvez o Senhor balança a cabeça, né? Ele tem muito que aprender ainda. Mas eu chamei. Assim como ele chamou Pedro, assim como ele chamou João. Quer que mandemos descer fogo do céu para consumir o samaritano? O Senhor falou, vocês não entendem nada do reino de Deus. Não é a mesma coisa? Mas Deus chamou João, Tiago, né, os filhos do trovão, semelhante a Moisés. Assim somos nós. Esse conhecimento, irmãos, é inútil. Esse conhecimento da árvore do bem e do mal precisa ser desconstruído. Nós precisamos, à luz de Tiago, ser educado em toda justiça. Nós precisamos ser educados em toda a palavra de Deus, porque toda a palavra, ou toda a escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a educação, a mesma palavra. Mas a educação que Moisés tinha era do Egito. Então, este vaso agora precisa, sem dúvida, ser esvaziado do conhecimento do bem e do mal, para que seja introduzido, então, toda a Escritura, que é apta, que é poderosa, que é fiel, para nos educar em toda justiça. Então ele mata aí, causa uma grande confusão, mata esse egípcio. Vamos seguir o versículo 13. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus, então agora não é mais os egípcios. Agora Moisés tem uma outra circunstância. Primeiro ele sai em defesa do irmão, né, que está sendo afetado, vamos colocar aí, pelo mundo, as injustiças. Então ele sai em defesa, mata e resolve aquele problema, entre aspas. Agora, irmãos, observe que a gravidade aqui do problema é maior. Moisés não tem ainda a percepção, Moisés não tem aqui o discernimento, né, do encargo e o que Deus estava confiando a eles. Moisés nem sequer tem a ideia da confusão que era esse povo. Ele nem sabe ainda com o que ele está lidando. Mas a mão que lida com Moisés é suficiente. E isso nós precisamos compreender, irmãos. A mão que lida conosco, ela é suficiente para transformar naquilo que Deus espera. A mão que lida com a igreja, ela é suficiente para transformar na experiência da igreja aquilo que para Deus está pronto. A mão do Senhor é suficiente. Porque foi na vida de Moisés. E agora ele vai enfrentar um outro problema, porque agora a briga é entre irmãos. E agora ele precisa resolver essa questão. E os irmãos conhecem o texto, então esses irmãos vão apontar o erro e o deslize de Moisés. Então os 2 irmãos estão ali brigando, né? Penso que se fosse para o Rodrigo falar, ele iria ilustrar uma cena melhor do que eu, né? Mas podemos imaginar a cena. Então 2 irmãos brigando ali, e algum deles viu o ato de Moisés, mesmo, irmãos, mesmo que Moisés saiu em defesa. Irmãos, eu não sei quanto isso fala ao seu coração, mas deveria falar muito, porque quão complicado nós somos. Irmãos, mesmo errado, Moisés resolveu defender um irmão. E os mesmos irmãos vão condenar Moisés porque estava defendendo um irmão. Eu não sei, eu não consigo, às vezes, entender a mim mesmo. E essa é uma realidade na vida coletiva.
Os irmãos percebem como esse servo, e isso é para nós servos, isso é para as servas. Precisamos do discernimento espiritual. Moisés aqui é ingênuo. E onde nós estávamos em comunhão com os homens, lembramos dessa palavra. Mas aqui ele é ingênuo. Ele não sabe quem é o povo. É o povo de Deus. Mas é um povo que tem carne. Eles deveriam agradecer a Moisés pelo livramento. Mas eles vão apontar. E eles vão refutar Moisés como libertador. Me permite fazer um parênteses rápido aqui. No que diz respeito a... É um parênteses mesmo, para que a gente não caia no erro. A respeito da aplicação do tipo. E de figuras que a Bíblia chama, então, de sombra. Eu fiz uma interrupção aqui no assunto porque é importante. Porque Moisés é um tipo do nosso libertador. Tá certo? Há outros na Bíblia que nós encontramos que são tipo. Especialmente quando se refere a pessoas, são tipo. Quando se refere a coisas, são muitas vezes figura. De modo geral, essas coisas são sombras. Então, qual é o cuidado para nós? Para que nós não venhamos fazer a aplicação errada e não venhamos permitir que nós, de alguma forma, venhamos levantar questionamento em nossos corações. Então, deixa eu seguir aqui nesse parênteses. Sombra nunca revela, guarde isso, sombra nunca revela a plenitude da verdade. É sombra. Se você estiver andando e você tem ali a luz do sol sobre você, vai formar uma imagem, que é uma sombra. Qualquer que olhar aquela imagem, não consegue descrever a totalidade da pessoa. Então você tem o sol refletindo sobre a pessoa, e aquilo vai formar uma imagem, que é uma sombra. Se você olhar para a sombra, você não define todas as características da pessoa. Então esse é o cuidado. Porque não é assim com o Senhor Jesus. Não é assim com o nosso libertador. Então tomemos cuidado. Até mesmo para que nós não venhamos então levantar questionamento. Assim existem tantos outros, né, que representam tantas coisas. O próprio Davi. Sombra. Nosso Senhor nunca adulterou. O Senhor nunca teve pensamentos impuros. Quando Ele passou pelo batismo de arrependimento, Ele passou por nós. Por que isso é necessário gastar esse tempo? Pelos dias que nós estamos vivendo. Porque o diabo tem usado tanta coisa, irmãos, para proferir tanta bobagem, dizendo que são verdades da palavra de Deus. Então nós temos sim que tomar cuidado quando nós queremos aplicar sombra, tipo e figura. Ela nunca expressa a exatidão. E aqui nós já deparamos com Moisés, o libertador, um tipo do Senhor Jesus. Acabamos de falar sobre o menino e a semelhança, né? Tanto Herodes querendo matar aquela criança, como o faraó querendo matar as crianças. Não é verdade? Mas o Senhor Jesus não espancou ninguém. Então nós temos que tomar cuidado e prestar atenção para que a gente faça bom uso do tipo, da figura e da sombra. E extraia as lições e princípios necessários. Né? Então nós temos Davi, nós temos José. Né? Então todas essas sombras não vão relatar a plenitude de quem é o nosso Senhor Jesus. Na verdade, o Senhor Jesus é a completude do que cada um desses vasos, de alguma maneira, representaram ali
alguma imagem, um aspecto da imagem do Senhor Jesus. Então você reúne todos esses homens aí na história da Bíblia que representaram algo. Então Jesus tem a plenitude daquelas medidas, né, corretas, exatas, né, que esses vasos, servos, profetas realizaram. Mas todos eles são limitados, todos eles têm pecado, né, e todos eles também falharam. Então essas falhas, esse pecado não pertence ao Senhor Jesus. Mas os seus acertos, a sua obediência, aí sim. Então se monta aí um quadro, né, e coloca todos juntos. E aí nós temos a pessoa e a plenitude do Senhor Jesus. Então fecha esse parênteses, para que a gente não venha errar, né, e pensar coisas que não devemos pensar. Porque como acabamos de falar do tipo, nós podemos estar lendo aqui, mas e o Senhor Jesus? Com o servo, ele fez assim? Ele matou o egípcio? Né? Então, que o Senhor aí nos ajude nisso também. E o nosso tempo já está se acabando. Então, agora, 2 irmãos, como está aí no verso 13, saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus, né, então são irmãos, estavam brigando. E disse ao culpado: por que espanca o teu próximo? Olha o 14, o qual respondeu. Então aqui nós temos uma nota que é significativa, que é importante, que está então no coração do povo com relação a Moisés. Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas em matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés. Né? Então é a partir daqui que Moisés agora foge. Então é nesse cenário que Moisés vai ser agora levado para onde? Para o deserto. Porque Moisés vai precisar aprender uma lição. E a lição é, Moisés vai ter que lidar com este povo aqui. Moisés vai ter que lidar com esses irmãos aqui. E tudo que ele podia fazer já como homem, nós homens, o que nós faríamos nessa circunstância? 2 irmãos brigando, ou irmãs, ou irmãos e irmãs. A responsabilidade na casa de Deus é dos homens. E por isso que nós precisamos deste deserto. É por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. É por isso que nós precisamos da instrução divina aplicada no deserto. Então, Moisés vai ter que fugir. Ele mesmo já entende, né? Porque ele sabe que Deus chamou ele. E diante disso, ele só pode fazer uma coisa, fugir. Porque ele fez tudo errado. Ele agiu de maneira equivocada. Ele tentou ocultar algo diante de Deus. Ele tentou ocultar algo diante dos seus irmãos. Como nós falamos, nossa face nos denuncia. Não há nada oculto debaixo dos olhos do Senhor. Então ele foge. Mas, irmãos, foi Deus que chamou Moisés. Não tem para onde fugir. Não tem para onde ir. O Senhor então foge. Né? Foge e vai para um lugar. Foge e vai para o deserto. Se você não sabe apacentar os seus irmãos, vai apacentar a ovelha. Vai cuidar da ovelha do rebanho do seu sogro, como nós falamos. Fica lá pelo menos 40 anos, porque se você teve 40 anos, e a educação e cultura do egípcio fez isso, meio que uma matemática, né? Eu acho que Deus ainda está sendo bondoso aqui com Moisés de usar só 40 anos. É que tem mais 40 anos de aprendizado junto com o povo. Porque ele preferiu. Ele preferiu ser maltratado junto com o povo do que as honrarias, do que as glórias. Então é muito significativo, irmãos. Porque nesse momento aqui,
Ele está já dispondo do quê? Das honrarias do Egito, do poder do Egito, das riquezas do Egito. Esse homem já está deixando isso, porque ele já entendeu os desígnios de Deus. Então Deus vai levar ele por mais 40 anos, para que ele seja então trabalhado e desfeito, né, e desconstruído dessa educação. E nos 40 anos ele vai ser então educado, então na justiça, pela instrução de Deus, pela palavra de Deus. Vamos só ver alguns textos ali rapidamente em Hebreus, nós já vamos encerrar aí com a ajuda do Senhor, depois nós vamos voltar para falar desse período então de Moisés ali no deserto, porque já para os irmãos perceberem, esse deserto é circulando o Monte Sinai. Vou reforçar o que nós falamos no começo, para que a gente não perca, irmãos. Peça ajuda do Senhor, para que a gente não perca essas palavras. Porque nós estamos falando do quê? De crescimento. Nós estamos falando de progresso. Nós estamos falando desse avanço da nossa carreira de fé. E não só isso, irmãos, nós estamos falando de renovo, de perspectiva. Quando nós falamos de renovo, é uma ótica renovada da palavra de Deus. É uma ótica renovada do nosso Deus. É uma ótica renovada do nosso Pai Celestial. É uma ótica renovada da pessoa do Senhor Jesus e sua obra. Porque, irmãos, não é a mesma de quando nós conhecemos o Senhor, não é. E não deve ser. Devemos ter uma perspectiva nova, um contemplar novo, uma maneira de ver sua face de forma renovada, ainda que invisível. Compreende, irmãos? Essa é a importância de meditarmos na vida desse servo. E peçamos ajuda ao Espírito Santo, para que ele faça isso. Avanço, renovo, progresso, né? Que é assim a nossa caminhada. Então depois nós vamos voltar aqui, porque ele tem um primeiro contato nas imediações do Monte Sinai, onde foi confiado a palavra de Deus. E mesmo então saindo do deserto, os irmãos vão observar que Moisés não está pronto ainda. Nós nem chegamos aqui, irmãos, naquele momento em que Moisés vai ter, depois de tudo isso, ele ainda não tem uma visão clara. Ele vai ter ainda. E a visão fala diretamente, irmãos, de um renovo, de algo celestial, que ainda Moisés precisava ter. Porque, irmãos, sem visão, como que ele guiaria esse povo? Sem clareza da vontade de Deus, sem clareza da planta celestial, como nós, queridos irmãos, como servos e como servas, podemos ajudar os irmãos mais novos, ajudar na edificação da casa de Deus, sem clareza da visão de Deus. Entende, irmãos? Nós podemos até passar por tudo isso que é necessário, passar pelo deserto, mas com uma visão turva. E corremos o risco de continuar ainda tratando nossos irmãos e edificando a casa de Deus da maneira velha. Se nós limitamos Cristo às coisas terrenas, nós somos os mais infelizes de todos os homens. O que é isso? Está falando de renovo. Se antes nós vimos Cristo segundo a carne, agora nós não vemos mais. É mudança, é um renovo da face do Senhor. É um renovo da perspectiva da palavra. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Os irmãos percebem isso? Até que todos cheguemos à unidade da fé. E é exatamente esse é o quadro, então, de Hebreus 11. Pela fé, ainda sendo menino. Sim, então ele tem uma fé de menino. Né? Então vamos lá e, com a ajuda do Senhor, poder concluir. Deixa só, então, finalizar o texto de 1 Coríntios, para não ficar pela metade, no capítulo 13, então, nós lemos o verso 11. Então, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Foi assim que Moisés agiu ali. Mas esse texto, ele é tão bonito, porque ele vai mostrar exatamente essa perspectiva. E essa perspectiva final, nós encontramos quando Moisés, então, é conhecido pelo próprio Deus. Mas não só isso, Moisés também conhece a Deus de maneira nova.
certo? Se Deus fala de Moisés que ele conversa com Moisés como quem fala um amigo, isso é recíproco. E que ele fala face a face, também é recíproco. Mas não era assim no início da vida de Moisés, como não é na nossa. Mas quando ele era varão, então Deus o tinha como amigo. Ele está falando de intimidade. Ele está falando de afetos. Esse texto de Coríntios vai falar que a fé um dia vai terminar. Tá certo? É o verso 13, não é? A fé vai acabar, porque o dia que nós vermos o Senhor, frente a frente, face a face, como Ele é hoje, não precisa mais de fé. Nós chegamos na plenitude, né? Ou na unidade, porque nós vimos Ele. Ele é a plenitude e unidade de tudo, né? Então, vimos Ele, não precisamos de fé. Tá certo? Precisamos de esperança? Também não precisamos de esperança. Mas tem uma coisa que vai permanecer. Porque amor fala de afeição. Amor fala de afeto. Então, mesmo quando nós vemos o Senhor, esse amor vai prevalecer. Porque os nossos afetos com Ele vai permanecer. Nossas afeições. Em uma plenitude. Mas eles vão estar ali presentes. Nossos afetos e laços de amor com o nosso Senhor Jesus. Não precisamos mais da esperança, não precisamos mais da fé, mas precisamos dos afetos, das nossas afeições por Ele. Tão precioso, irmãos, porque essas afeições vão permanecer eternamente. Esses são os laços de amor. Esse é o amor que nos laçou. Estamos laçados e afeiçoados. Para que nós cheguemos nessa medida também. De falar para o nosso Senhor, Tu és o mais formoso do que todas as outras coisas formosas. Tu és o mais formoso. Isso é afeição por Ele. Então o verso 12 diz assim: porque agora vemos como espelho. Ele está apontando para algo futuro, sim. Enquanto nós estamos nesse corpo de morte, né, nós não podemos ver o Senhor na sua totalidade. Estamos restritos aí a um corpo de pecado. Né? Então ele está falando disso, mas ele está falando de algo mais. Então, porque agora vemos como em espelho obscuramente, né, contemplando como por espelho. Bom, irmãos, não resuma isso a uma coisa estática. Porque o texto está falando de crescimento. 2 Coríntios 3,18 está falando, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Sim, é por espelho. Mas, irmãos, é um degrau após o outro. Mesmo que a contemplação hoje seja por espelho, obscurecida, ela tem que ser renovada. Porque nós temos uma vida ascensional. Mesmo sendo limitado nesse corpo, mas em espírito, desenvolvemos essa contemplação do Senhor. E o texto vai seguir, então, falar disso. Ele vai falar disso, né? Porque agora vemos como espelho obscuramente. Então veremos face a face. Ponto e vírgula. Aí está assim, agora. Tá certo? Então é agora. Então agora ele vai falar de agora. Ele vai falar de uma perspectiva futura com relação aos nossos corpos glorificados, que nos limita. Mas como ele está falando de crescimento, né, de falar com o menino, de sentir com o menino, de pensar com o menino, então esse texto está de alguma forma mostrando e sugerindo que nós devemos deixar de ver o Senhor também como menino. De ver o Senhor como nós víamos antes. Agora, conhecendo em parte. Bom, então, conhecemos em parte, tá certo? Conhecemos o Senhor em medida. E essas medidas aqui, agora, elas são progressivas. Elas são progressivas. Quando nós cremos no Senhor, conhecemos Ele em parte. Conhecíamos talvez Ele mais voltado para os nossos interesses, né? Agora já não mais. Agora nós buscamos ver o nosso Senhor na ótica de Deus.
de acordo com a vontade, de como Deus vê o seu próprio Filho de Deus. Vemos em parte, né? E agora conhecemos em parte. Então veja essa relação tão importante, né? Que nós encontramos ali na relação de Moisés com o próprio Deus. Veja, então conhecereis, né? Como também sou conhecido. A ideia do texto é, Deus nos conhece, cada um de nós, em nossa plenitude. Ele é o Criador, né? Ele conhece a nós mesmos mais do que nós mesmos, não é verdade? Irmãos, nós não conhecemos bem a nós mesmos. Nós não temos ideia da capacidade maléfica que a nossa carne pode produzir. Nós temos até um falso pensamento sobre nós mesmos, né? Achando que a nossa carne não é tão má assim, e quando às vezes nos deparamos numa condição e vemos que a carne é assim, ela não é tão má, ela é pior do que você pensa, pior do que você imagina. Né? Então, mas o nosso Senhor sabe disso. Ele é o Criador, Ele sabe muito bem o que nós pensamos, como nós somos, não tem surpresa para Ele. A surpresa é para nós. Nossa, agir assim, que nem Moisés matou o egípcio, a pessoa, nossa, o que eu fiz? Deus está olhando do seu trono e falou assim, não esperava nada de você, senão isso mesmo. Né? Não é surpresa para Deus. Né? Agora o texto está dizendo, então, que Deus nos conhece. Mas na medida desse progresso de crescimento, nós também vamos passar a conhecer o nosso Deus de uma maneira mais plena. Como nós não conhecíamos antes. A expectativa de Deus é que nós também o conheçamos mais e mais e mais e mais. Até aquele dia em que nós recebemos nossos corpos glorificados longe da presença do pecado e veremos Ele na sua plenitude. Mas agora, enquanto estamos aqui, mesmo nesse corpo limitado, em espírito, nós podemos ter um vislumbre maior das glórias, da face do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso Libertador, né? Para que possamos também, como Moisés, ver o Senhor face a face. Nesse sentido aqui. Porque Moisés agora é um varão. Com toda certeza ele conhecia já a mente do Senhor. Com toda certeza ele conhecia o quê? A própria face do Senhor. E ele não agiria como ele agiu. Porque agora ele vê o Senhor. Talvez só dele pensar em tomar uma atitude, ele já pode contemplar o semblante do Senhor e talvez olhar para o semblante do Senhor. Isso aqui não agrada o Senhor, só pelo semblante. Né? Então, o verso 12, vamos encerrar por aqui, né? Tem tudo a ver com esse crescimento. Então conhecereis como também sou conhecido por Ele. Né? Então isso aqui fala de comunhão, de mutualidade, de desenvolvimento. E aí você tem o verso 13, que nós então consideramos já falando então que o que permanece é o amor. E por causa do tempo, para nós encerrarmos, depois nós vamos então com mais calma examinar ali Hebreus 11, porque toda aquela porção que nós lemos que fala pela fé, os irmãos vão ver que há então um desenvolvimento e em etapas diferentes, né? Até então chegar ali que pela fé Moisés então abriu o Mar Vermelho. Mas isso ele não fez, essa fé ele não tinha no início. Essa fé foi progredindo. Foi pela fé que ele celebrou a Páscoa. Foi pela fé que ele pôde contemplar e ver o sangue derramado. E compreender essas coisas. Então vamos orar e pedir que o Senhor continue falando aos nossos corações. Senhor, mais uma vez, agradecidos, entregamos a Tua palavra, para que assim o Senhor encontre espaço nos nossos corações. Também complete a Tua obra em cada um de nós, nos irmãos, nas irmãs. Alcance aquilo que o Senhor deseja, confiantes ao Senhor nas Tuas mãos, na Tua palavra, que de fato o Senhor irá completar aquilo que o Senhor iniciou. Então nos colocamos, ó Senhor, diante de Ti, também diante da Tua palavra, para que como instrumento a Tua palavra realize em nós tudo aquilo que o Senhor deseja. Nos colocamos diante de Ti
para que assim o Senhor continue falando aos nossos corações. É no Teu nome que mais uma vez nós oramos. Amém.